Bom dia, gente! Dezembro está se iniciando. Jingle bell, acabou o papel, tim, tim. Não faz mal, não faz mal. Mentira, a gente vai cantar de novo a musiquinha de ontem, tá? Do Papai Noel. Porque a gente vai aprender essa música juntos, tá? Papai Noel me trouxe um lindo presentinho. Era uma caixinha com um lacinho. Fui ver o que tinha, era rapadura. Dei uma dentada e quebrei a dentadura. Ô papai Noel, por quê? Não me passa mais esse papel, por quê? Se fizer, vou ficar de mal. Com você até o outro Natal. Gente, dezembro. Que ele seja muito bem-vindo, né? Traga bons ares para todos nós, certo? E vamos que tá acabando o ano. Vamos entrar de férias o quanto antes, que agora esse mês vai passar voado, tá bom? Vamos prestar atenção nos conteúdos. Inclusive, vamos estar quase finalizando o português. Além desses dois conteúdos, tem mais dois, que eu também vou dar eles juntos, por ser algo bem simples, tá? Então, vamos lá. No Conquista, hoje, nós vamos ver adjetivo e locução adjetiva e concordância verbal. E no Viver Valores, nós vamos estar vendo os sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos por parte, tá? Locução adjetiva e adjetivo e locução adjetiva está na página 60, certo, gente? Sim. Está na página 60. Beleza. Vamos lá. Adjetivo. O que é um adjetivo, gente? Adjetivo. Ação é verbo. O que é um adjetivo? Ele pode se modificar. Ai, meu coração. Palavras diferentes com o mesmo significado? Hã? Palavras diferentes com o mesmo significado? Não, meu coração. Eu vou desmaiar bem aqui, gente. A gente já está sobre adjetivo. Adjetivo é uma característica do substantivo, tá bom? É uma característica, seja ela boa ou ruim, é uma característica daquele substantivo. Se eu falar porta marrom, qual é o adjetivo? Marrom, que é a característica da minha porta, tá bom? E a locução adjetiva é quando eu dou uma continuidade no meu adjetivo. Ou seja, eu deixo ele com uma característica mais específica. Se eu falo amor de mãe, amor materno, é uma locução adjetiva. Porque amor sabemos que é um sentimento, certo? Amor. Agora, se eu falar amor de mãe, ou seja, mais de uma palavra para denominar, para falar o meu adjetivo, aí sim eu falo que é uma locução adjetiva, quando eu uso mais de uma palavra. Por quê? Se eu falar só amor, o amor é lindo. Ok. Amor é um sentimento que vai ser, nesse caso, um substantivo. Porque o amor é lindo. Qual é a característica do amor? Lindo. Mas se eu falar amor materno, ela cuidou de mim com amor materno. Ela cuidou de mim ela sente por mim amor materno. Então já se torna uma característica daquele sentimento que ela tem, tá bom? Vamos supor, se eu falar jardim, na minha casa tem um jardim. Ok. Mas se eu falar na minha casa tem um jardim de flores, eu já estou especificando, dando uma característica para aquele meu jardim, tá bom? Se eu falar o rugido de um leão, se eu falar assim, o rugido, mas se eu falar o rugido de um leão, o rugido de leão, eu já vou estar fazendo uma locução adjetiva, quando eu vou estar utilizando duas palavras para denominar uma característica ao meu substantivo, tá bom? Vamos lá. No quadradinho diz assim: denomina-se locução adjetiva a expressão formada por duas ou mais palavras e que correspondem a um adjetivo, ou seja, amor materno. É o amor que a mãe sente, não é verdade? É um amor. Amor materno são duas palavras, mas ele vai estar indicando o quê? Somente um, não é verdade?
não? É verdade, tá bom? Da mesma forma, se eu falar jardim florido. Jardim florido. O florido não é meu adjetivo? Mas eu posso pegar esse meu adjetivo e deixá-lo com duas palavras. Jardim de flores. Entenderam? Jardim florido é um adjetivo. Se eu quiser deixá-lo com duas palavras como jardim de flores, é uma locução adjetiva por ter o de flores. Amor materno. Materno é uma característica, é um adjetivo daquele amor. Mas se eu falar amor de mãe, que são duas palavras, já vai ser uma locução adjetiva, tá bom? Entenderam, gente? Então, eu posso estar me referindo ao mesmo adjetivo, só que com duas palavras para formar uma locução adjetiva. Como, por exemplo, amor materno. Materno é uma característica daquele amor, não é verdade? Se eu escrever amor de mãe, eu vou estar especificando ainda mais a minha característica do amor. Então, ela vai ser uma locução adjetiva, quando eu vou utilizar dois termos, né, duas palavras ou mais, para estar definindo a característica do meu substantivo, tá bom? Trabalho, por exemplo. Trabalho, ele é um substantivo, certo? Agora, se eu falo trabalho infantil, qual é o meu adjetivo? Infantil, certo? É uma característica do meu trabalho. De que maneira eu poderia transformar um infantil, que é um adjetivo, em uma locução adjetiva? Trabalho de crianças, tá? Quando eu pego aquele meu adjetivo e vou como se fosse fragmentar, repartir ele em duas palavras. Trabalho infantil. Infantil é um adjetivo normal. Mas se eu quero transformá-lo em uma locução adjetiva, eu vou utilizar o quê? Duas palavras. Trabalho de crianças, tá bom? Amor paterno. Qual é o adjetivo? Paterno. E se eu quiser transformar o paterno em uma locução adjetiva, como eu faço? Amor de pai, tá bom? Então eu vou pegar aquele meu adjetivo e vou fragmentá-lo para deixá-lo com duas ou mais palavras. Entenderam o que é uma locução adjetiva? Tranquilo, né? Agora vamos lá para a página 66 para nós vermos a questão da concordância verbal. Na aula passada nós até já vimos concordância verbal, né? Se não foi dia 26, por aí. Nós já vimos a concordância verbal, não é verdade? Agora vamos dar uma ampliada nesta questão de concordância verbal, tá? Vamos lá, vou escrever uma frase aqui no quadro para a gente estar falando sobre ela. Vou colocar aqui o papai da historinha do livro de vocês mesmos. Lava a louça. Se nós formos olhar parte por parte, nós hoje, né, com o conhecimento que nós temos, com o que nós já aprendemos, a gente consegue definir o que é cada coisa. Ou é o que, gente? Hã? Masculino. Mas ele é o quê? O, a, os, as. Uma, uns, umas, é o quê? Esqueci. Eu sempre faço esqueci. Quando eu falo o cachorro, a gata, o cavalo, a porta, um gato, uns gatos, o que é? Artigo, tá bom? Então, com base no que estudamos, que eu espero que vocês tenham entendido, ou é o quê? Artigo. Papai é o quê? Um substantivo, tá? Que é de quem eu tô falando. Então, papai é um substantivo. Lava. Verbo. Lavar. Eu lavo, você lava, nós lavamos, ele lava, elas lavam, tá bom? Então, lava é o quê? Verbo. Agora, o que seria a questão
seria a louça? A louça é o objeto da ação. É o que está fazendo o papai lavar. Então, quando eu falo, Mariana pula corda. Mariana é substantivo, pula é um verbo, corda é o objeto da minha ação. É o que está concluindo a minha ação. É o que eu estou fazendo, tá? Na frase, a mamãe passa a roupa. Vamos lá. A mamãe passa a roupa. Vamos lá. É o quê? Artigo. Artigo. Obrigada. Mamãe é o quê? Substantivo. Substantivo. Que é quem está executando essa ação, quem está fazendo essa ação, tá? Passa é o quê? Verbo. É a ação. Quem está executando essa ação? A mamãe. E o que ela está fazendo? Está passando. Mas passando o quê? A roupa. Então, quando você perguntar assim, mas ela está passando o quê? A roupa. Ele vai ser o objeto de ação. Ele vai ser o que está causando a ação da mamãe, tá? Se tivesse, a mamãe passa. Passa o quê? A gente tem que ter essa continuação. A gente tem que ter esse objeto da ação para denominar a ação que ela está fazendo. Porque se eu falar, o papai lava. O que ele está lavando? A mão, a cabeça, o pé, o corpo. Está lavando o carro, a parede, o céu, enfim. O que ele está lavando? Não é verdade? Da mesma forma que ela está passando. Passou de ano. Passa ferro. Passa da porta. Sei lá. Não é verdade? Então aqui eu estou tendo um objeto da ação, que é o que está fazendo ela passar, é o que está fazendo ele lavar. Mais uma frase aqui. E vocês podem ver mais uma vez que tudo isso aqui está concordando. Ou seja, eles estão fazendo um conjunto para que você possa compreender. O papai lava a louça. Se fosse os papai lavam a louça, teria uma concordância verbal? Não. Não teria como, tá bom? Deixa eu pegar mais uma frase aqui. As meninas brincam de uno. Vamos lá. As é o quê? Artigo. Qual é a classe que vem esse artigo? Feminino no plural. Meninas é o quê? Substantivo. Certo? Que é quem vai executar essa ação. Brincam é o quê? Quem brinca? Quem brinca? As meninas. O que as meninas fazem? Brincam. Mas brincam de quê? Então, de uno é o objeto da minha ação, tá bom? Se eu falar, as meninas brincam, vai ficar muito vago, porque ela pode estar brincando de diversas coisas, certo? Então, quando eu coloco de uno, eu estou colocando o objeto da minha ação para que você consiga compreender do que ela está brincando, tá bom? E tem que estar tudo concordando, tem que estar tudo de acordo. Se é plural, vai ficar no plural. Se é singular, vai ficar tudo no singular. Então tem que estar concordando sempre. Aqui vocês entenderam, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Então, beleza. Agora nós vamos para os sinais de pontuação, tá bom? Os sinais de pontuação também não são difíceis, mas eles são essenciais para tudo que nós vamos escrever. Tudo que nós vamos escrever tem que ter um sinal de pontuação. Seja um ponto final. Quais são os principais que a gente utiliza mais? Ponto final, exclamação e interrogação. São os que a gente mais usa nas frases do dia a dia. Que ela pode ser uma frase afirmativa, pode ser uma frase exclamativa ou uma frase interrogativa. E a vírgula também a gente utiliza muito, tá? Então esses 4 aqui
são os sinais de pontuação que mais utilizamos. Os outros, por exemplo, travessão para indicar uma fala, 3 pontinhos para indicar uma continuidade, parênteses para colocar uma observação ou algo que você queira acrescentar nas informações, aspas, quando você vai retirar a fala de alguém, a gente até aprendeu isso na época da pandemia, quando a gente quer retirar a fala de algum lugar, retirar o texto ou indicar alguma fala de alguém, ponto e vírgula, ele vai dar uma pausa maior e 2 pontos ele vai indicar que você vai colocar uma quantidade de alguma coisa, indicar uma fala e assim por diante, tá? Agora eu vou explicar especificadamente cada um deles, tá bom? E está no livro Viver Valores, na página 227, tá bom? Então a vírgula nós vamos utilizar para separar os elementos de uma frase. Se eu vou utilizar comprei banana, abacate, chuchu, caju, eu vou utilizar a vírgula para estar separando esses elementos, tá bom? E também eu utilizo a vírgula em algumas pausas que eu quero dar no texto. Pausas curtas, tá bom? Vamos supor, hoje nós vamos estudar matemática, vírgula, e vai ser muito interessante. Tá? Então a gente quer dar só uma pausa rapidinho para dar uma respirada no texto, tá bom? Ponto final. A gente vai utilizar ele sempre quando a gente quiser indicar o final daquela frase. E sempre depois do ponto final, quando vamos dar continuidade no texto, a gente tem que utilizar a letra maiúscula, tá bom? Travessão. Ele é utilizado para indicar a fala de personagem, de alguma pessoa. Então, ele é utilizado para indicar a fala, tá bom? Interrogação é uma pergunta. A gente sempre utiliza interrogação para fazer perguntas, tá bom? Exclamação. Quando a gente vai falar algo com espanto, assustado, com medo, com raiva, nós utilizamos a exclamação. Se eu falo, que dia lindo, ponto final, é uma frase normal. Agora, se eu falo, que dia lindo, eu estou falando com entusiasmo. Então, eu coloco a minha exclamação. Se eu falo, façam silêncio, ponto final. Se eu falo, façam silêncio, exclamação. Se sua mãe um dia diz, falem assim, mamãe, vou lá na casa da minha amiga, rapidinho estudar e tal, tranquilo. Ela, olha, quando eu te mandar uma mensagem no WhatsApp, você volta assim que eu mandar. Aí ela manda uma vez, volta pra casa, filha, ponto final. Tá tranquila, uma frase apenas. Se ela falar bem assim, filha, vírgula, volte para casa, ponto final. Já é a segunda vez, né? E a gente sabe que mãe, quando fala uma vez, se você não fizer naquela hora, o negócio não vai ficar muito bom, né? Enfim, aí já falou a segunda vez, ela assim, tá estudando, não tá mexendo no celular, né? Ok. Aí a mãe te viu online no WhatsApp. Eita bagaceira. Aí ela já falou, não, que palhaçada é essa? Aí ela te viu online e mandou mensagem. Oi filha, vírgula, volte para casa, ponto final. E a menina simplesmente ignorou o pedido da mãe, porque ela estava online, pô. Se ela não estivesse online, né, podia até ter um respaldo. Falou assim, mãe, eu não estava vendo as mensagens. Quando a mãe viu que ela estava online e não respondeu e saiu do online, ela mandou assim, volte para casa! Tinha o que no final dessa frase, gente? Obrigada. Muitas exclamações. Ela estava furiosa, com raiva, ela estava gritando praticamente com aquela pessoa, tá? Então, se numa fala a gente quer indicar que está gritando com raiva, que está gritando mesmo, assim, a gente põe exclamações, tá bom? Porque vai dar um ar maior, assim, com relação ao que as pessoas estão falando, vai dar uma intensidade maior àquela fala, tá bom? Continuando, meus amores. As reticências, ela pode indicar uma continuidade, pode indicar uma dúvida, tipo assim, não sei, 3 pontinhos, tá bom? Pode também estar indicando uma dúvida, tá? Os parênteses são utilizados para indicar um comentário ou uma explicação avulsa, ou seja, se eu falar bem assim, hoje, abre parênteses, dia 1º de dezembro, fecha parênteses, vamos estudar português. Então, se eu falasse essa frase sem os
os parênteses, hoje vamos estudar português, permaneceria o mesmo sentido. Eu só coloquei entre parênteses um comentário, uma continuação, uma explicação a mais, para que ficasse mais específico o dia. Hoje, abre parênteses, dia 1º de dezembro, fecha parênteses. Eu estaria fazendo o quê? Uma observação sobre o hoje, tá bom? Mas se eu não quisesse ler esse parênteses, se eu não quisesse utilizar esse parênteses, estava tudo bem. Não daria tudo certo, tá bom? Agora as aspas. As aspas, elas são utilizadas para indicar a fala em um diálogo e destacar uma palavra, expressão ou um trecho de outro ator. Se a gente utiliza gíria, alguma palavra que seja internacional, né? Como se fosse, oh my God, cool, enfim, eu vou utilizar alguma palavra que seja internacional, que seja uma gíria, que seja alguma coisa, eu vou estar colocando o quê? Os parênteses, tá bom? Tipo assim, very, estou very chateada. O very ficaria entre parênteses, tá? Esse cool que eu tô falando que vocês estão me olhando espantado, não é seu não, tá, meus amores? Mesmo se fosse, não seria esse nome, seria pelo menos a sílaba do seu, né? Família silábica do seu, tá? Esse nome que vocês estão pensando, ele tem outro nome que não convém eu falar agora, tá bom? Enfim, vamos lá. Então isso não é piadinha, não é risadinha não, tá bom? Eu estou falando de palavra em inglês que é C-O-O-L, que tem outro significado totalmente diferente, tá? Então vamos lá. Continuando. Então, eu vou utilizar as aspas também quando eu for retirar de um outro texto, de uma outra pessoa e acrescentar no que eu estou escrevendo. Se eu estou escrevendo um texto, uma redação, alguma coisa, e eu quero colocar a fala de alguém, quero colocar um texto que alguém fez, eu vou pegar e retirar daquele texto e colocar entre aspas para indicar que aquele texto, aquela fala não é minha, é de outra pessoa, tá bom? Vamos utilizar o ponto e a vírgula para separar parte de uma frase em que já tenha sido utilizado uma vírgula e enumerar itens de uma lista. Quando eu vou fazer uma lista de material, uma lista de compras, eu vou estar enumerando, ou seja, colocando um embaixo do outro e sempre colocando um ponto vírgula. Vamos supor, banana, ponto e vírgula na linha de baixo. Abacate, ponto e vírgula na linha de baixo. Chuchu, ponto e vírgula na linha de baixo. Entendeu? Para separar itens de lista, tá bom? E os dois pontos utilizamos para indicar a fala de alguém ou apresentar uma enumeração, como eu acabei de falar, tá bom? Então, esses sinais de pontuação são interessantes a gente saber quando vamos utilizar, para quando a gente identificar no texto qualquer um deles, a gente saber o porquê daquele sinal está bem ali, tá bom? Alguma dúvida com relação aos sinais de pontuação? Não. Concordância verbal, alguma dúvida? Locução adjetiva, alguma dúvida? Voltando, locução adjetiva é o que, gente? Se não tem dúvida, você vai me responder. O que é uma locução adjetiva? Duas palavras, ok, mas o quê? Isso aí, quando eu pego um adjetivo e vou fragmentá-lo, deixando ele com duas ou mais palavras, para dar a mesma característica. Amor materno. Materno é o quê? Um adjetivo, que está caracterizando o quê? O amor, certo? Se eu pegar e quiser transformá-lo em uma locução adjetiva, como é que vai ficar? Amor de mãe, tá bom? Na mesma coisa, amor paterno. Qual é meu adjetivo? Paterno. Se eu quiser deixá-lo com uma locução adjetiva, como é que vai ficar? Amor de pai. Beleza? Vamos agora para a concordância verbal. Na nossa frase, em todas as frases, nós vamos ter, não todas, né? Existem várias classificações diferentes, mas nessas situações teremos artigo, substantivo, verbo. Mas como a gente vai identificar o objeto da ação? As meninas brincam. Quem brinca? As meninas. Elas brincam de quê? De uno, tá bom? Então, meu objeto de ação é uma especificação do que o verbo vai fazer, tá bom? Lavar. Eu vou lavar. Tá, lavar o quê? O carro, a louça. Então, essa continuação é
é o objeto da minha ação, tá bom? E o que é uma concordância verbal? Os verbos têm que estar de acordo com o meu substantivo, com o meu artigo, com o número do substantivo, enfim, tem que estar de acordo com uma frase num conjunto, para que vocês de fato consigam estar compreendendo e escrevendo de maneira correta. Eu posso escrever as bolas caem no chão? Não, gente, porque vai estar totalmente errado, tá bom? Eu tenho que deixar a minha frase inteira como uma maneira de quê? De fazer com que as pessoas compreendam. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. E os sinais de pontuações, né? Os sinais, acabamos de ver cada um deles, tá bom? Utilizamos mais quais? Esses 4 daqui. Mas sempre vamos ver em textos, em questões, em atividades, em frases, dependendo da frase, né? A presença dos outros sinais de pontuação, de acordo com o que eu expliquei. Alguma dúvida? Mesmo? Então tá bom, agora eu vou guardar a matéria que a gente vai fazer uma prova, tá? Sobre isso que a gente explicou hoje. Tudo bem? Brincadeirinha, né, gente? Eu vou colocar as atividades propostas para vocês nas instruções, tá bom? Aula que vem de português já vamos finalizar também. Então estamos no desfecho do nosso bimestre, tá? Eu gravei um videozinho explicando pra vocês uma coisa que nós vamos fazer diferenciada e vou postar no mural, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.